Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação em estar aqui novamente, dando continuidade nas aulas do nosso curso de expansão da consciência. Hoje, dia 18/4, sexta-feira da paixão, dia muito abençoado, um clima gostoso aqui pra gente. Inicio agradecendo a presença dos nossos mentores, nossos guias amados que nos inspiram nesse momento para a gente entregar o melhor que existe dentro de nós para vocês, né? E, obviamente, agradecendo a Deus por toda a proteção, por todo o amparo e orientação neste trabalho. Feito? Pessoal, comecemos hoje pelo primeiro tema, que é a Trindade, né? Noções básicas, o conceito da Trindade. Esse tema, pessoal, que é conhecido pelo planeta todo, por todas as civilizações que passaram por aqui, todos os povos, tribos, pelos continentes afora, tudo mais, pelos países, enfim, pelas digamos, diferentes religiões, diferentes filosofias. O tema da Trindade era sempre muito bem conhecido e cada um tentava explicar a sua maneira. Legal. A gente vai tecer também aqui nesse momento a nossa visão sobre a Trindade. Não que a nossa visão seja melhor ou pior do que a de outras pessoas, mas é uma visão particular que impera resultados positivos naquele que sente o contexto que a gente vai entregar, certo? Pessoal, e como o tema ele é potencialmente polêmico e tem uma brecha muito grande para mal entendimento, eu vou quebrar esse tema em algumas aulas. Essa aqui vai ser a parte 1, na qual vou fazer um alinhamento aqui com vocês sobre alguns conceitos para tentar evitar o mal entendimento, certo? E aí queria resgatar com vocês a primeira linha de raciocínio, que é o conceito de paradigma. A gente já falou isso aí nas aulas passadas, mas é importante reforçar nesse momento o que é paradigma, né? A gente vai partir dessa premissa. A gente vai partir desse princípio, né? E a premissa do paradigma é a visão de mundo que a gente tem, que ela pode ser individual ou coletiva, né? E essa visão de mundo, ela é carregada das crenças que nós temos sobre todas as coisas, a nossa concepção sobre a vida, a maneira com que a gente enxerga cada faceta relacionada à vida. Então, e ela é a crença, ela é um ponto de vista particular sobre alguma coisa, é um entendimento particular sobre alguma coisa. E o entendimento, uma verdade absoluta que eu tenho, é a minha certeza absoluta, a minha convicção absoluta sobre alguma coisa. Geralmente é assim, né? Não que isso não possa ser mudado, mas geralmente é assim. Então, quando eu pego e somo todas essas crenças, né, a ideia que eu tenho, por exemplo, do que é família, ou a simbologia da família para mim, a simbologia da responsabilidade ali do marido na família, da responsabilidade do papel da esposa na família, da responsabilidade do papel dos filhos. Cada um tem a sua, e uma é diferente da outra, ainda mais com povos diferentes. A ideia oriental sobre família é totalmente diferente da ideia ocidental sobre responsabilidades e tudo mais. Se a gente pegar ali os italianos, eles vão conceber para eles e está tudo certo, não estou falando que está errado, que é melhor nem pior que nada, são só fatos. Eles vão conceber a linha de raciocínio de família de querer os filhos por perto, independente da idade dos filhos, até de preferência se eles puderem morar conosco, né? Os pais, por exemplo, até se os filhos puderem, em fase adulta, casados ou não, morarem na mesma casa dos pais, que vão estar sempre junto, muito intenso, muito junto, muito ligado, muito próximo. Para eles está tudo certo, é assim que tem que acontecer. Ao passo que se a gente pegar, por exemplo, na Mongólia, o pessoal vai dizer que 18 anos, quando o filho tiver 18 anos, tem que se virar. Sai de fora de casa e vai se tornar um homem independente, livre, vai viver a vida, mesmo que o começo seja sofrido, mesmo que o começo seja um perrengue. E para eles essa é a verdade, para eles esse é o certo, entende? Então eu não estou aqui comparando um com o outro, eu estou trazendo um exemplo sobre crenças. E o conjunto dessas crenças retratam em nós o conceito de paradigma, é a nossa visão de mundo. Pode ser individual ou pode ser coletiva. Quando eu falo sobre um paradigma individual,
ele vai retratar os resultados que eu tenho sobre a minha própria vida. Resultados positivos, resultados negativos, ora resultados harmoniosos, ora resultados desarmoniosos, ora resultados de abundância, ora de escassez. Então, nesse momento eu tenho que olhar para a minha vida através de um prisma que ela é um universo multifacetado, e eu pegar cada fatia do contexto, como da totalidade, né? E observar os resultados que eu estou tendo. Por exemplo, quais são os resultados que eu estou tendo em família, conjugal no caso? Harmonia, brigas, etc. Como que eu estou? E o contexto, se... Oh, caramba. Perdeu aqui Vou ver se eu consigo cortar isso aí. Ele perdeu aqui o vídeo. Voltou. No relacionamento conjugal, como é que eu estou experimentando desarmonias, desavenças, eu estou experimentando brigas, ora ciclos de brigas, ora ciclos de harmonia, ciclos de paz, como que eu estou? Então, é importante ter tudo isso como indicador. Posso ir também para os filhos, como eu estou experimentando ali o resultado meu com os filhos. Harmonias, brigas, desavenças, etc. Posso também explorar o potencial ali com a família consanguínea, família ancestral, pais, avós, tios, primos, tudo mais. Como eu experimento o meu relacionamento com eles. Quais são os resultados práticos que eu tenho. Mas também tem a minha vida profissional, que pode imperar alegria, desenvolvimento profissional e desenvolvimento financeiro, ou de repente falta de realização profissional, comodismo financeiro, estagnação financeira ou escassez, certo? E lembrando bem, a tendência é de que nós nos liguemos a outras pessoas por afinidade. Afinidade sobre um ponto de vista, afinidade sobre valores, afinidade sobre as nossas verdades, afinidade sobre os nossos interesses, por afinidade. Então, possivelmente, se eu for desenvolver esses pontos de vista que eu estou trazendo com os amigos que me cercam, com as pessoas que me cercam, sejam profissionais, sejam amigos, sejam parentes, sejam família, tanto faz, a possibilidade é que eles tenham a mesma visão que eu. E eles reforcem a mesma visão que eu estou tendo. Ah, Guilherme, mas para justificar as coisas. Não, mas filho dá trabalho, tem que manter linha firme, rígida, nem sempre consigo estar em paz. Ou o casamento é complicado, oscila bastante, briga isso e aquilo. Claro, óbvio. Se a gente se liga às pessoas por afinidade, a ideia é que elas reforcem as verdades que a gente carrega dentro de nós. E essas verdades, elas dizem respeito à minha crença, ao que eu acredito, à minha verdade absoluta. Mas não quer dizer que ela é uma verdade positiva. Se eu sair da minha caixinha e olhar para o canto, eu posso ver que outras pessoas, ou que outras tribos, ou que outros povos, ou que outros países, continentes, eles vão se relacionar de maneira diferente. Eles vão acreditar de uma maneira diferente. E aí entra o pé no chão da gente poder discernir sobre isso, né? Aumentar a nossa autocrítica para poder observar aquilo que nos leva a experimentar a realidade da vida, a essência da vida, que é a essência de Deus, que é a abundância, e aquilo que está me desviando desse assunto. Mas eu tenho também, por exemplo, o paradigma coletivo. O que é o paradigma coletivo? Que ele pode ser subdividido entre, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? O paradigma que rege uma cidade como a minha, que eu vivo nesse momento, cidade pequena, 16 mil habitantes, Altinópolis. Imagina como as pessoas se relacionam, o que ela acredita sobre a vida, os valores que elas carregam, os resultados práticos que ela tem. Totalmente diferente
do paradigma das pessoas que habitam São Paulo, capital. Uma mega cidade com mega estrutura, frenética, 24 horas, né, uma diversidade étnica, religiosa e etc. Olha só. Então, o resultado manifesto na vida dessas pessoas lá é muito diferente dos resultados aqui. Se eu não trago autocrítica, eu não consigo comparar aquilo que está me levando a resultados positivos daquilo que não está me levando a resultados positivos. Mas eu não tenho só o paradigma coletivo a nível, por exemplo, de cidade. Posso extrapolar isso aí para um povo, para um país, para um planeta como um todo. E se eu for falar do paradigma de uma sociedade como um todo no planeta, eu posso resgatar aqui momentos da nossa história, momentos até então recentes, na qual o homem acreditava que a Terra era o centro do sistema solar. Não era essa a teoria? E isso imperava alguns resultados práticos no dia a dia das pessoas. Ao passo que quando o primeiro homem, o primeiro questionador, o primeiro crítico, levantou a mão e falou assim: opa, tem algo errado. A Terra não é o centro, mas a Terra está em órbita de uma estrela de uma magnitude muito maior, que é o Sol. E no sistema solar, o Sol é o centro. Ele mudou o paradigma, ele mudou o direcionamento do entendimento, da teoria. E naquele momento, isso é uma questão de história, não é da minha cabeça, muitas pessoas não conseguiram conceber a mudança de paradigma. Por quê? Isso vem através da não aceitação. Não aceito que essa é a nova verdade. E aí, pessoal, quando a pessoa não aceita, quando ela está rígida, firme, segura demais da conta nas verdades dela, a gente vai ter problema. Porque como é que ela vai trocar a crença dela para obter resultados melhores, mais satisfatórios e positivos? Vai ser muito difícil. E aí, nesse momento, as pessoas que conseguem trocar de crenças, como, por exemplo, a gente troca de roupa de uma maneira muito natural. Hoje eu observei que essa roupa aqui, ela condiz melhor com o meu emocional. Vou vesti-la. Amanhã talvez seja outra e está tudo certo. Então, as pessoas que conseguem naturalmente ter essa manifestação, esse resultado, são pessoas que têm uma velocidade evolutiva, em termos de consciência, muito maior. São pessoas dinâmicas, muito mais rápido. E então, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês? Não só esse exemplo, né, de um paradigma coletivo, certo? Da questão da teoria do heliocentrismo e etc. Mas a gente teve num passado aqui também um pouco recente, na Europa, quando o saneamento básico nas cidades ainda era defasado, a gente teve aquela velha ideia de que os ratos, baratas e moscas se manifestavam, né, a vida era gerada, vida dos ratos, baratas e moscas, eram geradas a partir das roupas sujas que ficavam acomodadas no canto das casas. De maneira empírica, eles viam aquilo e observavam que toda vez que tinha uma roupa suja, a partir dali, eles observavam o desenvolvimento de ratos, baratas e moscas, etc. Então, sem um conhecimento mais profundo, eles entendiam que a roupa suja no canto era o gerador daquelas vidas. Até que se fez o primeiro estudo de caixa hermética para isso, né? Pegando essas roupas com roupas sujas, com odores complicados, colocaram numa caixa hermética, fechada, isolada ao meio e perceberam que não é bem assim. Não teve barata saindo daquelas roupas, nem ratos, nem moscas, nem nada. Então tiveram que desenvolver uma nova teoria, conceber um novo paradigma. E a partir daí, eles trazem o entendimento sobre vírus, bactérias e sobre o ambiente. O ambiente como sendo um potencial atrativo. Então, a barata, o rato, a mosca, ela potencialmente está sendo atraída
naquele lugar a partir dos odores e a partir da sujeira acumulada nas roupas. E eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram dificuldade de virar essa chave também. Porque é uma tendência do ser humano estar apegado às suas próprias verdades. Vai ter uma aula que a gente vai comentar só disso. Mas eu estou falando tudo isso porque aqui na Trindade pode ser que aconteça a mesma coisa. Pode ser que vocês que estão ouvindo, que já têm suas verdades enraizadas, que já têm suas certezas enraizadas sobre a Trindade, possam ter dificuldade de conceber as verdades que eu estou trazendo. E que lembrem, são verdades relativas. Elas não representam o absoluto. Elas não representam a totalidade. Por que ela é relativa? Porque a mente humana, como ela está arquitetada hoje, nesse plano encarnatório que a gente está, essa manifestação física, a mente humana, ela não consegue conceber ainda o absoluto. Ela tem pequenos lapsos de noção da totalidade, mas ela não consegue conceber. Então, desde que a concepção que ela traz para a vida dela, né, no caso eu como indivíduo, vocês como indivíduo, desde que essa noção que vocês trazem individual para a vida de vocês gerem resultados positivos, abundância, mais alegria, mais realização, mais autorrealização, mais saúde, etc., mais harmonia na vida, tá tudo certo. Porque isso é um indicador de que o paradigma de vocês é positivo, conjunto de crenças. Agora, se em algum momento isso não está acontecendo, tem que revisitar, que é um indicador que o paradigma é negativo, ou algumas crenças são negativas, porque eu estou gerando resultados adversos. E muito possivelmente esses resultados, eles vão partir dessa base. Qual base? A base da Trindade. Porque a base da Trindade diz respeito ao nosso íntimo, a como no nosso íntimo nós experimentamos, entendemos e concebemos Deus e a vida, o universo afora, certo? Então, o que eu quero? Despertá-los para criticidade, despertá-los para o discernimento, para que vocês possam identificar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Toda essa aula que vai estar vinculada à Trindade, ela foi tirado, os conceitos aqui foram retirados do livro de Urântia, e são conceitos que foram testados na prática e foram conceitos que trouxeram e manifestaram resultados positivos, ou seja, são crenças positivas. Porém, pessoal, é importante lembrar, nada que tá bom que não possa ser melhorado. Se eu experimento um relacionamento conjugal harmonioso, não quer dizer que eu não possa gerar mais harmonia. Se eu experimento uma saúde positiva, vitalidade, disposição, sono em dia, tudo bem na minha vida, nada que não possa ser melhorado. Se eu experimento prosperidade financeira, de tempos em tempos eu consigo melhorar a minha receita, melhorar a minha condição de vida, melhorar a materialização dos meus sonhos, nada que não possa ser melhorado. E por aí vai, pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque nesse momento que a gente está conversando aqui, eu estou trazendo para vocês conceitos que nós entendemos como sendo positivos, um paradigma positivo retirado a partir do livro de Urântia. Não é porque nesse momento a gente está fazendo essa entrega que amanhã ou depois nós não possamos atualizar os conceitos. Porque nesse momento é o melhor que eu, Guilherme, consigo conceber com vocês um paradigma positivo sobre a Trindade, tá? Mas amanhã ou depois a nossa mente relativa expandiu, a gente consegue enxergar outros prismas, outras peças do quebra-cabeça e a gente consegue melhorar esse entendimento. Perfeito? Então, esse é o conceito inicial. O tema é polêmico, eu estou falando tudo isso aí porque muitas vezes vai chocar com as crenças pessoais de vocês, o que não quer dizer que vai estar em choque, por exemplo, com a base de escrituras sagradas.
Pode ser que, isso é importante a gente esclarecer aqui agora. Uma coisa são as escrituras sagradas, outra coisa são as interpretações que as igrejas fazem, igrejas ou religiões fazem sobre as escrituras sagradas. O que eu quero dizer? Uma coisa ali é Buda trazendo a base e o contexto. Outra coisa são as inúmeras vertentes, né, linhas de frente do budismo, cada um à sua maneira, desenvolvendo o que eles entenderam pelo que Buda falou. Uma coisa é Jesus Cristo ali, desenvolvendo, exemplificando Deus, expressando Deus, tecendo conceitos. Outra coisa são as igrejas cristãs. Sejam igrejas espíritas ou não, mas ligadas ao cristianismo, cada um vai ter a sua visão. Algumas vão trazer pontos de vista mais positivos, outras não. Se eu for para o lado do hinduísmo, das outras religiões, filosofias, é a mesma coisa. Taoísmo é a mesma coisa. Né? Uma coisa, vamos supor, no caso aqui eu comecei esse módulo com vocês dizendo que ele fazia parte do curso de Reiki. Então, uma coisa é Mikao Usui, que é a base, a origem, o canal primeiro do Reiki. Então, ele desenvolvendo a experiência pessoal dele, conhecimento dele, o coração dele, a mente dele, o que tudo isso conseguia conceber, né, sobre o Reiki. Uma coisa é ele desenvolvendo isso, outra coisa são agora as vertentes e linhas de Reiki que existem e cada mestre ali trazendo o seu ponto de vista. Percebem isso? Então, esse módulo da Trindade, ele vai encaixar para vocês um alicerce, uma base positiva, já testada, muito bem elaborada, do meu ponto de vista, pelo menos, e que é capaz de absorver os outros conceitos, para que os outros conceitos sejam encaixados e possam registrar e possam ajudar na lapidação do conhecimento. Porque veja bem, pessoal, para a gente finalizar aqui, preste atenção num ponto. Estou trazendo aqui para vocês a Trindade como sendo a base de tudo. A base é o alicerce. Se o alicerce não está bom, o que vem sobre o alicerce, o que vem depois do alicerce, terá um potencial de, hora ou outra, ser comprometido. Vamos fazer uma analogia. Fui fazer uma casa. Aonde eu estou gravando o vídeo nesse momento está próximo a uma rodovia, passa caminhão 24 horas por dia nessa rodovia. Os caminhões são muito pesados, eles trepidam o chão, e aí o que aconteceu? Dessa trepidação, foi acontecendo uma reacomodação da base da casa que eu estou gravando o vídeo nesse momento. E a partir desse rearranjo ali estrutural, começam a aparecer as trincas nas paredes. Se eu não estou atento à fundação, a minha tendência é olhar para a trinca na parede e achar que o problema está na parede. Então eu vou chamar um pedreiro, eu vou chamar alguém aqui para me orientar numa solução, e aí eu vou recuperar a parede. É uma questão de tempo até que uma nova trinca apareça num novo lugar. E aí eu recupero e o mesmo acontece, ou o telhado. Por quê? O problema não está na parede ou no telhado, o problema está na fundação. E na sociedade patriarcal atual, o nosso vício tende a nos orientar, o nosso vício do nosso olhar, através da cultura que está instalada, tende a nos orientar para enxergar o sintoma como sendo o problema. E no caso, a trinca da parede é um sintoma. No caso, o problema estrutural do telhado é um sintoma. Mas a causa raiz é outra coisa. E nesse ponto, a causa raiz está na fundação, que foi construída de maneira errada ou que foi construído com a melhor técnica que existia na época que ela foi construída, mas que não é suficiente para as mudanças de hoje, esses tremores de terra que os caminhões geram. Então, tem que investigar. E muitas vezes, eu estou fazendo essa analogia, porque muitas vezes
A falta de resultado positivo que a gente experimenta na vida está relacionado com a base da Trindade, com a base do conceito que a gente carrega sobre Deus, com a base do conceito que a gente carrega sobre a vida. E olha só, muitas vezes a gente é o nosso conceito, é a nossa verdade, somos rígidos, não abrimos mão. Por quê? Para mudar a chave, virar a chave, ter que abrir ali as lacunas, um monte de coisa que está sobreposta a tudo isso, é desafiador e é doloroso. E muitas vezes a gente não quer enfrentar tudo isso aí. Então você vai ver lá, a pessoa faz um discurso de Deus maravilhoso, né? Isso, aquilo, se considera religiosa, mas está experimentando uma vida medíocre, ou miserável, ou de sofrimento no casamento. O casamento dela está comprometido e ela não sai desse casamento, ou não abre mão dele, ou não resolve. Sempre atribuindo responsabilidade aos outros, ou tentando ali se conformar que é a realidade dela e que tem que ser assim. Muitas vezes o mesmo acontece na parte profissional, a pessoa está enfrentando problemas ali, problemas de falta problemas de escassez, de falta de prosperidade, e tende a justificar tudo isso aí e a aceitar essa vida medíocre, uma vida mediana, gente. E aí não vai ter realização, ela não vai ser uma pessoa que pode experimentar um certo nível de frustração ou outras coisas. E isso é contrário à essência. A essência que é vida, e vida em abundância. Isso foi mais do que falado, né, nesses últimos 2000 anos, ou até mais do que isso. Vida e vida em abundância. Vida em abundância é cada vez mais e melhor. Melhor dentro da base. Saúde, prosperidade, alegria, abundância, amor, perdão, misericórdia, união, fraternidade. É isso. Que eu derrame essas benesses que eu recebo no coletivo. E não como uma visão individual e própria, egóica, sobre os meus interesses próprios. Porque se eu tiver ali nos meus interesses, estou fazendo mal às outras pessoas, e não é disso que se trata. Então, muitas vezes as pessoas estão com o paradigma delas, sobretudo as crenças relacionadas com a Trindade, rígidas ou ultrapassadas em termos religiosos, em termos de evolutivos. E aquilo está manifestando na vida dela os sintomas diversos. Problema no casamento, problema com os filhos, problema na saúde, problema no lazer, não está se desenvolvendo intelectualmente. Quer, mas não consegue se desenvolver espiritualmente. Passam-se os anos, aí a pessoa está com 20, 30, 40, já está com 50, já está com 60 anos, os outros olham de fora e falam, essa pessoa não muda. Mas ela está lá, crente, convicta, pedindo, orando a Deus, temente. Não é assim. Não é assim. Então eu falei tudo isso para quê? Fazer uma base, porque na próxima aula, essa é a parte 1. Na parte 2, nós vamos entrar e mergulhar a fundo na base da Trindade. E aí pode ser que os conflitos de crenças comecem a acontecer. Então eu convido vocês, se isso acontecer, para que vocês reflitam e para que vocês tragam para o coração de vocês. Poxa, será que esse novo conceito que o Guilherme está trazendo, ele enche meu coração, ele transborda meu coração como um norte que faça mais sentido, um norte que possa me transformar como uma pessoa melhor e que eu possa ter um impacto mais positivo na vida das outras pessoas? Como que o meu coração sente tudo isso aí? Então eu convido vocês para fazerem essa reflexão, levem para o coração, de olhos fechados, sintam, percebam se vem medo junto, percebam se vem ali algum bloqueio ou qualquer coisa, e tentem entender a camada que está anterior a esse bloqueio.
Vem um medo. O que está me motivando a esse medo? Deixa eu tentar transcender isso aí para de fato sentir o que o meu coração consegue conceber a respeito dessa verdade. E assim, pessoal, vocês vão discernindo e filtrando. Porque eu não estou aqui para empurrar verdade ou nenhuma para vocês, ou catequizar, ou nada disso. Estou aqui para compartilhar algo que está dando certo comigo, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, que compartilham desses temas. Então, as pessoas ali que nos envolvem pelo Instituto, profissionais que a gente conversa, profissionais que a gente instrui, que a gente tem troca, que experimentam a busca pela realidade em melhoria contínua, como ser, como indivíduo. E é isso. A ideia é compartilhar tudo isso aí e vocês vão filtrando. Então, nos vemos na próxima aula. Um grande beijo.